Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 29 de outubro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Na Rádio Miriam, no primeiro horário, sempre das 7 às 8 da manhã, com a reprise das 10 às 11 da noite. No Spotify da Rádio Miriam, também no domingo, às 9 horas da manhã. E no YouTube e Facebook da nossa Diocese de Caxias do Sul, sempre nos domingos, a partir das 8h30 da noite, além da TV Serra, canal 526 da NET, sempre às terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube para acessar as informações, vídeos, as mensagens do nosso bispo e o próprio Razões da Fé que nós publicamos todas as semanas. Nosso tema de hoje, neste programa de número 53, um ano da retomada do Razões da Fé, aqui na Rádio Miriam Caravaggio. No ano passado, nós iniciamos no dia 30 de outubro. Nesse ano, dia 29, rodamos o programa para falar sobre a eternidade. Se o ano passado falávamos do luto, neste ano falamos também do luto, mas na perspectiva da vida eterna. Nossos convidados de hoje, Padre Eleandro Teles, que é sacerdote da nossa Diocese de Caxias do Sul, com formação em Filosofia e Teologia, mestrado em Teologia Sistemática pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Ele é doutorando em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma e atualmente é pároco da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Caxias, e chanceler do Bispado. Olá, Padre Leandro, obrigado pela tua presença. Uma saudação, Felipe, Ana e todos os que participam conosco desse programa. Muito bom. E nós temos a Ana Reis, que é psicóloga clínica e especialista em luto, mestre e doutora em teologia e fundadora da Rede LUSP, Instituto de Psicologia. Ana também é professora junto à Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana, a STEF, em Porto Alegre. Olá, Ana, obrigado pela tua presença. Olá, um abraço a todos. Olá, Padre Leandro, é um prazer estar aqui com o senhor. Obrigada pelo convite, um abraço ensolarado a todos. Muito bom. Nós estamos, nestes próximos dias a viver a comemoração, a celebração dos fiéis defuntos, como nós chamamos na vida da igreja, ou simplesmente o dia de finados, como a gente chama no calendário civil, né? Também temos, no próximo domingo, a solenidade de Todos os Santos, que a igreja no Brasil celebra sempre no domingo, após o 1º de novembro, né? Por não ser feriado por aqui. E nosso tema de hoje, o que esperar da vida eterna? E eu começo com o Padre Leandro. Nosso bispo geralmente fala, né, Padre Leandro, que somos povo de Deus a caminho da casa do Pai, uma linguagem do Concílio Vaticano II também. Por que nós dizemos que a igreja é povo de Deus que caminha para a casa do Pai? A salvação é graça e, portanto, nós caminhamos para a salvação? Estamos todos salvos? Mais ou menos. Com certeza a vontade de Deus é salvar a todos, né? A salvação universal, a vontade salvífica, a vontade salvadora de Deus é para todos. E Jesus oferece essa salvação, essa vida eterna, oferece a casa do Pai como destino último para todos, né? Todos somos convidados, mas ele mesmo diz no Evangelho: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E então a salvação não é uma coisa automática também, né? Não é algo automático na vida do cristão. Não é só receber o batismo, não é só receber a crisma, que significa que estaremos automaticamente salvos. Mas depende também da nossa participação, do nosso sim a esse convite que Jesus nos faz. E o nosso sim a gente dá com a vida, né? Com as atitudes, com a prática, com a vivência dos valores do Evangelho, dos mandamentos de Deus.
Então, como dizia Santo Agostinho, o Deus que nos criou sem o nosso sim, não nos salvará sem o nosso sim. Como Jesus diz em Mateus capítulo 25, por exemplo, né? Que são os critérios do nosso juízo final, digamos assim, né? Eu tive fome, me destes de comer, eu tive sede, me destes de beber, eu estava doente, preso, e cuidastes de mim, eu era estrangeiro, e me acolhestes, enfim, aquelas obras de misericórdia, como nós chamamos na linguagem tradicional da igreja, aquelas obras de misericórdia corporais e espirituais, é que no fim irão decidir sobre a nossa salvação. Ou como dizia São João da Cruz, no entardecer da vida seremos salvos pelo amor. Então é esse amor praticado, vivido, esse amor do Evangelho, esse amor que em última análise é Deus. É esse amor que nos salva. Se nós vivermos essa caminhada neste mundo, vivermos este caminho de amor e vivermos no amor, com certeza esse caminho nos conduzirá ao amor eterno, que é Deus. Então essa pergunta, o caminho para a casa do Pai, é o caminho do amor. E é o caminho que nos leva à fonte de todo o amor, que é o próprio Deus, que é a Trindade. Então, o que é o céu? O que é a casa do Pai? O que é a salvação eterna? Nós poderíamos resumir tudo numa única palavra. É o amor. O céu é o amor pleno. A vida eterna, a casa do Pai, a nossa casa é o amor. Porque nós fomos criados por este amor. A nossa origem é este amor, né? A origem do ser humano, da vida humana, é este amor que é o seio da Trindade. Nós viemos deste amor e nós caminhamos para este amor eterno, para essa comunhão total de amor que é o céu, que é a eternidade. Viver eternamente no amor, num amor que não conhece fim, né? Na plenitude do amor que é o próprio Deus. Então a visão do céu, a visão da salvação eterna, ela tem toda essa beleza, porque em última análise é o amor de Deus que nos salva. Ele nos quer nesse amor, Ele nos chama para essa comunhão eterna de amor. Não pode haver uma coisa maior e mais bonita do que isso para o nosso futuro, para o nosso desejo também humano. Perfeito. Ana, como é possível trabalhar o conceito de eternidade sem despertar medo nas pessoas? Medo? Como a gente não teria medo? Eu fico pensando sempre que as pessoas às vezes dizem, eu não tenho medo de morrer. Isso é preocupante, né? Porque se a gente não tem medo de morrer, significa que a gente não estabeleceu talvez vínculos suficientemente qualitativos, né? E significantes para dar propósito para a nossa vida. Me chamava a atenção, escutando atentamente o Padre Leandro, se vocês vissem ele aqui falando de uma forma tão profunda e apaixonada, que enquanto ele falava, ele estava de olhos fechados. Então, isso me fez pensar, o Padre Leandro tem um vínculo profundo com a fé e com o amor de Deus. Porque quando ele fala introspectivamente. Ele fala como alguém que mergulha. E mergulho pressupõe transcendência, transcendentalidade. Freud dizia que o inconsciente, né,
ele está debaixo da ponta do iceberg, né? E quando a gente fala de fé, a gente está falando sobre quem criou o mar, o iceberg, o inverno, o sol, a noite. É um mergulho muito profundo. Eu acho que a perspectiva do medo da eternidade, de certa forma, deve estar presente ao longo da vida. E talvez um medo como aquele medo que a gente tem de atravessar a rua, que nos protege de ser atropelados. Talvez a gente pudesse pensar que o eterno é aquilo que está para além do tempo, né? É mais do que a ausência do tempo. É uma verticalidade. Nos processos de luto, por exemplo, a eternidade ela se apresenta quando a gente está no ritual fúnebre, na entrega, entre o nosso mundo e Deus, para aqueles que acreditam. Então, naquele momento, a eternidade ela se faz presente assim. Eu queria só mais um minuto, eu queria só mais uma hora, eu queria só mais um abraço, eu queria ouvir a voz uma última vez, eu queria dizer eu te amo mais uma vez. O que é isso? Isso é a presença da eternidade, porque o amor feito de alma, ele ultrapassa o tempo, né? O tempo não dá contorno para o amor, né? Ele vaza, ele transborda. Então, naquele momento da entrega, a gente está vivendo esse kairos, né? Essa experiência intensa de se sentir também eterno por aquilo que a gente carrega no coração. E essa mesma dor e esse mesmo medo, que a gente pode chamar na psicologia, por exemplo, de apego, é o que nos garante, não é algo ruim, muito antes pelo contrário, é o que nos garante elaborar o luto, porque uma vez amado, para sempre amado. Então essa experiência de amor passa a ser um elástico que se estende do mundo dentro do tempo para o mundo além do tempo. E se nós nos sentimos parte da eternidade pelo que a gente experimenta no amor aqui, então a gente não é mais só daqui. E não sendo daqui, sendo também de lá e tendo pessoas que a gente ama lá, e aí a gente entra em contato com o conceito de comunhão dos santos, né? Nós somos vivos e eternos aqui e temos pessoas que podem, por amor, interceder a nós aqui e nós aqui a elas, através desse elástico. E é isso que na fé cristã Jesus vem nos convidar a conhecer, né? Então, o que o Padre Leandro dizia, para mim, Padre Leandro, me corrija se eu estiver errada, está associado a uma volta que a gente faz e o luto nos convida, uma virada para dentro, para além da ponta do iceberg e do que existe debaixo da água, no mar, muito, muito além, que no luto é o amor que nos convida. Quando a gente começa a pensar, mas para onde vai quem eu amo? Como será que é ela do outro lado, né? E essa experiência que a gente vai conhecendo como comunhão dos santos depois, né? É a experiência que vai dando um outro sentido para a minha vida aqui. Porém, sem negar a dor, o protesto, a grande ruptura e transformação que essa mesma conversão no luto propõe. Então, a eternidade é a manifestação e a força desse amor dentro do tempo. E quando a gente vive essa força dentro do tempo, a nossa experiência de viver no tempo muda. Que explanação profunda falarmos, né, desse amor que transcende e ao mesmo tempo usar essa figura do iceberg, né? Acho que é algo que nos faz mergulhar no mistério, né? E aí, o Padre Leandro, né? A gente falava, né, do amor de Deus, o amor trinitário. O que é o céu? Qual é o conceito de purgatório?
A igreja crê de fato no inferno? Ou há uma tentativa, muitas vezes, de relativizar que está tudo certo sempre? Pois é. Então, eu penso que, continuando nessa linha de raciocínio e pegando esse gancho que a Ana nos colocava, o amor... Tem uma frase muito bonita de um autor que eu estudo, que é o Ratzinger, e ele diz assim: o amor quer a eternidade, o amor deseja eternidade, ele tem sede de eternidade. Justamente nesse sentido, né? Como a Ana falava, isso que aparece muito nos rituais fúnebres, né? Nós não queremos nos separar, não queremos deixar quem nós amamos, né? Então, aquele sentimento, aquele momento de amor que nós experimentamos, aqueles momentos fortes da vida, né, que são puro amor, a gente não quer que acabe, a gente não quer que aquele momento acabe, a gente não quer deixar aquela pessoa, porque o amor, ele deseja eternidade. O amor precisa durar, né? A gente não quer que aquele instante passe. Alguns pais não querem que os filhos cresçam, né? Porque é muito amor. Então, o céu é isto. É esse instante, poderíamos dizer assim, mal comparando, porque as palavras, aqui todas as palavras são insuficientes, né? Para imaginar e pensar no céu, racionalizar sobre isso. Mas o céu é esse instante que dura para sempre. Aquilo que a Ana falava também não significa somente ausência de tempo. A eternidade, nós não podemos imaginar que a eternidade é uma espécie de vácuo, de ausência de tempo simplesmente, ou então como naqueles desenhos, né, de antigamente, alguém tocando harpa no paraíso, lá num jardim, ou em cima de alguma nuvem, como se fosse uma coisa monótona, né, sem graça, ou... Não é nada disso. O céu, nós poderíamos imaginar aquele instante perfeito da nossa vida, aquele minuto, aquele momento que a gente experimenta nessa vida já, uma experiência profunda de amor e que a gente não gostaria que acabasse, né? A gente gostaria que aquilo ali não acabasse nunca, que durasse para sempre, porque a plenitude da alegria, da felicidade, da paz, isso é o céu, é esse amor, é esse instante que dura para sempre, que nunca vai terminar. Essa é a eternidade. Agora, o purgatório é porque a gente, muitas vezes quando morre, quando parte dessa vida, nós não estamos 100% preparados para entrar nessa plenitude do amor, né? Se o céu é a plenitude do amor, então significa que no céu, ou seja, em Deus, nessa comunhão perfeita com Deus, só existe amor, só pode existir amor. Então no céu não pode entrar nada que não seja amor. E nem sempre o nosso coração está nesse estado tão pleno de amor, digamos assim, né? Muitas vezes quando nós partimos desse mundo, não conseguimos superar tantas situações, não conseguimos resolver tantas coisas, apegos e outras coisas que não são amor. Então o purgatório é essa purificação final, como a linguagem da igreja nos ensina, uma purificação final,
uma oportunidade final que Deus nos dá na sua infinita misericórdia de purificar no nosso coração, na nossa consciência, na nossa alma, aquilo que ainda não é amor no momento da nossa morte. Então, os nossos pecados, né? Aquilo que em nós ainda é sentimento de, de vingança, de rancor, de inveja, aquele perdão que nós não conseguimos dar em vida, por exemplo, ou aquele perdão que nós não conseguimos pedir em vida, as situações que a gente não conseguiu resolver e que são coisas importantes que nós levamos conosco. E então, o purgatório é essa experiência ou esse processo espiritual de resolvermos isso, de nos purificarmos com a ajuda da misericórdia de Deus, é graça de Deus, não é por nossos méritos pessoais, mas é por pura misericórdia de Deus, e com a ajuda também dos outros, dos nossos irmãos, daqueles que rezam por nós, e aí mais uma vez entramos no conceito de comunhão dos santos, que a Ana nos falava, que é essa relação de intercessão através da oração, que possibilita então que também os vivos ajudem nessa purificação de quem já partiu, de quem está nesse processo de purgatório. Então, o purgatório não significa um lugar, né? Aqui nem o céu, nem o purgatório, nem o inferno são lugares geográficos, né? Não se pode localizar isso em nenhuma dimensão, mas são processos espirituais que acontecem na presença de Deus, na presença de Deus. E o inferno, para concluir a pergunta, o inferno é o contrário disso, é não estar mais na presença de Deus, não estar mais nessa comunhão de amor com Deus. A igreja crê, sim, na possibilidade do inferno. O inferno é uma possibilidade, mas é por causa do livre-arbítrio, no fim é para salvar a liberdade humana, isto é, o inferno é uma possibilidade porque Deus nos criou livres. Então, teoricamente, nós temos que ter também a possibilidade de negar a Deus, de dizer não para essa salvação eterna, de dizer não para o amor, porque o amor também só é amor se for livre, né? Ninguém é obrigado, ninguém pode ser obrigado a amar alguém, porque senão não seria amor. Então nós também não somos obrigados a amar a Deus. O amor a Deus e, portanto, o céu, a salvação eterna, tem que ser uma resposta livre do ser humano. E é por isso que o céu, aliás, é por isso que o inferno está sempre ali como uma possibilidade de o ser humano dizer um não a Deus, e um não que também terá consequências eternas, um não que também será eterno, assim como o céu é eterno. Mas a gente corre o risco muitas vezes de relativizar, dizer que está tudo certo, não, vamos aproveitar o hoje, não nos preocupamos com o amanhã porque está tudo garantido, está tudo certo, não existe pecado, a gente não corre o risco de também pisar fora da linha e ir para o inferno, vamos dizer assim, entre aspas. É verdade. Esse é o problema do nosso tempo, né? O relativismo moral, o relativismo ético é isso que você fala. É achar que não dá nada mesmo, né? Tá tudo bem, é assim mesmo. Não, a igreja nos recorda que não. Que o nosso sim precisa ser dado a Deus com atos concretos de amor. E por isso que eu dizia antes que a salvação não é uma coisa automática, né? Porque o amor também não é uma coisa automática. Precisa de sacrifício, precisa de empenho, precisa de concretude, né? E o amor tem suas exigências, né? E não é uma coisa fácil amar também, né?
Perfeito. E assim a gente vai concluindo este primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo 29 de outubro. Fique conosco, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. A Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para sua obra, construção ou reforma. Móveis planejados para sua casa ou ambiente de trabalho, a Milon faz. Aberturas de madeira e alumínio, a Milon também faz. Uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade. Tradição, qualidade e experiência é com a Milon. Há mais de 43 anos, marcando presença na sua vida. Em Nova Milano, Rua Ismael Piazza, 450. Fones 54 3268 0550 e 984 34 81 17. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Conheça o Círculo Operário de Farroupilha. Estamos presentes na vida dos farroupilhenses desde 1945, com uma associação beneficente de caráter assistencial, sociocultural e sem fins econômicos. Nosso foco está na área da saúde e bem-estar. Para você, o Círculo reserva um plano de benefícios incríveis. Descontos em médicos com clínicos gerais, cardiologistas, oftalmologistas, odontologistas, psicólogos e diversos outros especialistas. Nosso associado possui também desconto em laboratórios, clínicas, no comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos. Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Além desses benefícios, o Círculo Operário, em sua sede, possui clínico geral, odontologista e serviços farmacêuticos. Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farroupilha. Venha nos conhecer mais de perto, pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família.
De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook TV Serra Farroupilha ou então conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. A receita de um grande amor é carinho e saber a hora certa de esquentar a relação. É sempre inventar coisas juntos e misturar as histórias de cada um. Todo grande amor foi feito para durar. E você, está pronto para um relacionamento sério com as suas panelas inox? Tramontina, o prazer de fazer bonito. Vem cá, você está interessado em recuperar os seus dentes fixos? Gostaria de realizar implantes dentários sem precisar de enxerto ósseo? E quer abandonar de vez a dentadura e ter seus dentes fixos em até uma semana? Então você precisa ir direto na Oral Sim Farroupilha, porque aqui temos a solução perfeita para tudo isso. Agende uma avaliação e tire todas as suas dúvidas. Oral Sim. Nossa missão é transformar sorrisos. Avenida Júlio de Cacilhos, 1343, Centro. Fone 54 3771 0210. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 29 de outubro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, o que esperar da vida eterna? Nós temos como convidados o padre Eleandro Teles e a psicóloga Ana Reis. Ana, antes nós falávamos do que a igreja nos ensina também sobre a escatologia, um pouco sobre, a eternidade. Como a psicologia nos ajuda a traduzir isso e como falar de eternidade nos lugares, nos ambientes do mundo aí fora, nos ambientes mais secularizados e céticos, que não obrigatoriamente acreditam no Deus que nós acreditamos? Pois é, eu queria muito agradecer a essa pergunta, porque
Eu confesso para vocês que, como pesquisadora, mais como cientista do que como teóloga, Padre Leandro, preciso lhe confessar, eu vim para a teologia, estudei no mestrado e no doutorado por conta da experiência de fé das famílias que eu atendia, né? E eu queria muito entender como que aquela experiência de fé crítica, em crise nesse sentido, né, no luto, rompida, sendo reconstruída, podia interferir no processo de luto e como o luto podia interferir na fé. Foi isso que me levou para a teologia. Então, escutando vocês aqui, é lindo e, ao mesmo tempo, eu fico pensando, ai, que linguagem pesada. Que linguagem pesada, né? Essa de pecado, inferno, purgatório. E como eu venho de fora, né? Eu fico pensando, bom, nós aqui estamos num programa da teologia cristã, né? Da fé católica. Mas como fica para quem não convive com essa linguagem? Então, eu queria dizer para vocês, assim, que como eu tenho testemunhado essas experiências no luto lá fora, né? O que é céu no mundo lá de fora? O céu é o sorriso de um filho, é o olho brilhando de alguém que te ama, é um momento em que você luta muito para passar numa prova ou conseguir entrar numa seleção de um trabalho importante e você consegue. O céu é quando você está muito angustiado, muito triste e da onde você menos espera chega um abraço. Da pessoa que ia te criticar chega um apoio, uma ancoragem. Isso é o céu. E talvez a gente viva uma vida inteira sem saber o que é isso. E aí é muito difícil quando tem uma linguagem, né, um conjunto pedagógico, espiritual, que diz para nós pecado, 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 e a gente nem entende bem o que é esse pecado, né? Assim como o céu é essa força vitalizante que dá sentido para a nossa vida, e a gente pode experimentar ele aqui, o Moltmann, né, que é um autor da escatologia, ele diz que o céu é um instante cristológico, que é um momento em que a gente sente por que a gente está vivo. E eu brinco um pouco como consultora nos retiros, das equipes que montam os retiros, né? Eu digo que quando a gente está dentro de um retiro, no finalzinho do retiro, a gente começa a experimentar o céu. Porque todo mundo é irmão, todo mundo é amigo, e o tempo a gente já não sabe que horas são, a gente não sabe se é sábado, se é domingo, e na segunda-feira a gente está num estado de graça, né, com um humor assim super ativado, cheio de dopamina, né, no sistema nervoso central. O que é isso, né? Isso é estar bem próximo daquilo que constrói sentido para a minha vida. Os motivos pelos quais eu estou aqui, estou viva, estou trabalhando, estou em contato com as pessoas. Isso é construído a partir do apego, dos vínculos seguros, dos vínculos que dão retorno para nós. Inclusive, do ponto de vista dos exames de neuroimagem, hoje, a gente vê a diferença de um cérebro que tem vínculos, né? Essa pessoa que tem amigos e familiares que ela ama, e um outro que não tem. Então, quando a gente fala de pecado, a gente lá fora está falando da distância, da ruptura, do distanciamento disso. De tudo aquilo que faz com que a minha vida tenha sentido para mim e me traga paz. E pode ser que eu viva uma vida toda com muito pouco disso. E aí, se eu entendo que Deus é amor, quem é que vai me dizer que eu tenho direito a me aproximar disso se eu nunca recebi? E aí isso que o Padre Leandro faz muito sentido para mim. Que alguém pode se aproximar de mim e dizer, você pode. Eu tinha um aluno na catequese, quando eu era catequista lá nos meus 18 anos, que dizia assim, mas, por exemplo, o Fernandinho Beiramar vai ser perdoado, né? Que era enfim, uma pessoa fora da lei, né? E que fez muitas coisas ruins, né, na percepção desse jovem.
Depende se o Fernandinho Beiramar se vê em condições de caminhar para essa paz, para esse amor. Quanto disso ele conheceu na vida e quem pode apresentar isso para ele? No processo de luto, a gente entende que há uma quebra tão grande desse mundo presumido. No luto, o mundo que eu achava que era se mostra completamente diferente. Nós tivemos uma experiência agora a convite da CRB de estar na cidade de Mussum, trabalhando no hospital de Mussum. E lá dentro daquela cidade com aquelas famílias, nós tínhamos uma sensação de retiro, porque todos eram desconhecidos, mas todos estavam tão ligados uns nos outros que a gente dava bom dia para todas as pessoas e a gente se sentia ajudado como voluntários e ajudava a todas as pessoas. Nós éramos uma comunidade só, trabalhando no resgate e na reconstrução daquela cidade e daquelas famílias. E quando a gente voltou, dias depois, voltando para Caxias, foi tão estranho, Padre Leandro e Felipe, porque a gente caminhava na rua e as pessoas não davam bom dia para nós. E aí a gente se perguntava, mas para onde foi aquilo? O que acontece que lá dentro daquela cidade destruída pelas águas, nós éramos todos uma família só, e aqui a gente não consegue nem a linguagem do encontro, que é a verdadeira ética, né? Nem falo de moral. Moral vou deixar de fora aqui para o Padre Leandro cuidar. Que é olho no olho dizendo bom dia, olá, como você está? Nem em ambientes que a gente se conhece, né? Então, talvez eu não gosto muito de quem diz que o luto existe para nos ensinar. Eu acho que ele é dor mesmo. Mas alguns de nós podem se dar conta nesse imenso processo de transformação, tudo que pode ser mudado e dar um destino, transformar a dor em laços de amparo e cuidado, dar um destino e um propósito diferente para a sua vida a partir do que a dor nos mostra, porque sem dúvida o que a dor mostra, a alegria não nos deixa alcançar, né? Do ponto de vista do cuidado com enlutados nas comunidades, a gente precisa prestar muito atenção aos sintomas naturais do luto. Por exemplo, há um tempo atrás eu trabalhava com uma senhora que perdeu um bebê e ela era ministra na sua comunidade. E no momento em que a urna estava sendo fechada, o religioso que estava lá fazendo a oração, ele confundiu a desesperança do luto com a desesperança na fé. E ele disse no ouvido dela, se você tivesse Jesus no coração, você não estaria tão triste. E assim como a urna se fechou sobre o filho dela, se fechou toda a possibilidade de crer. Porque ela se sentiu profundamente excluída da sua experiência de fé e da sua comunidade. O que aconteceu ali? Não é que o religioso cometeu um erro. Ele estava se sentindo pressionado por toda a família que estava assistindo a cena a cuidar dela. E isso é muito difícil para um religioso, qualquer que seja a sua crença. É muito difícil se sentir responsável e exposto. E Ezequias faz muito isso, né? E ele também não estava sabendo como ajudar essa mãe. Então, a gente precisa estudar luto, porque a grande maioria dos enlutados no Brasil, hoje nós temos 6 milhões de enlutados, pensem que para cada pessoa que morre a gente tem, com sorte, pelo menos 3 pessoas ligadas a nós. Então a gente pode pegar as estatísticas de morte no país e multiplicar por 3 e a gente tem a contingência de enlutados. Quantas dessas pessoas vocês acham que chegam a consultórios médicos ou psicológicos? Onde é que elas vão parar? Elas vão parar nas comunidades religiosas. E aí tem uma pesquisa muito interessante do Burke de 2014 que ele diz assim, que na escuta dos enlutados existem fatores complicadores no suporte social e espiritual tão grandes que podem fazer com que os enlutados se sintam julgados por aquilo que eles questionam em Deus, pode fazer com que eles se sintam pessoas de pouca fé ou frágeis, ele aponta esse critério, pode fazer com que os enlutados se afastem de amigos,
da comunidade, de companheiros, de religiosos, às vezes trocam de lugar onde ir à missa, porque eles não querem cumprimentar as pessoas, porque não querem mais ouvir os jargões do tipo Deus quis assim, um dia você vai saber por quê, né? Então isso é exaustivo e é doloroso. E também podem se sentir muito confusos em relação ao sentido espiritual que é dado à experiência de luto. Então eu digo sempre que quem começa defendendo Deus para uma família enlutada já começa mal, né? Começa defendendo Deus em detrimento da dor. Esses tempos atrás eu ouvi também de um religioso que dizia assim que o luto é a oportunidade de arrecadar fiéis. E eu respondi para ele, muito mais para perdê-los. Né? Porque se nós não levamos em conta aquilo que é natural, que as pessoas vivam, e possamos oferecer tempo, e tempo aí de 1 a 2 anos, né? Para as pessoas poderem se restabelecer, se regular emocionalmente, entender o lugar que elas ocupam e o que aconteceu com elas, sem dúvida nenhuma a gente não vai conseguir nem alcançar cuidar delas através do amor de Deus. Seguindo nessa linha né, de sabermos, né, escutar, não julgar, ao mesmo tempo olhar tudo que acontece também com a morte, com o luto, também com o olhar humano, mas com a nossa esperança. Nós temos o risco muitas vezes, como a gente falava antes, de relativizar as coisas, né? Relativizamos. Mas também há quem, do outro lado, o rigorismo, né? Então todo mundo espera, né, que o diabo tá daqui do teu lado, se tu botar o pezinho para fora ele vai te puxar para o inferno, né? E a nossa igreja também sofre com isso muitas vezes, porque, né, se há quem relativiza, há também quem é muito rigoroso. Como, Padre Leandro, a gente pode trabalhar na questão do equilíbrio nos discursos de acordo com o magistério, com a tradição, enfim, da nossa igreja? Eu, mais uma vez, volto a isto que a Ana falava, porque o que ela nos acabou de falar é justamente esse equilíbrio, né? É o equilíbrio de saber viver a dor da morte, né? Saber viver essa dor. Não é ignorá-la como se ela não existisse, né? Não é perder-se também no nada da dor e aí perder a esperança realmente, né? E transformar a vida num vazio, né? Numa depressão terrível, numa melancolia, etc. E é nisso que a fé pode justamente nos ajudar, né? A ressignificar essa perda, ressignificar essa morte, esses laços com aqueles que nós amamos e que morrem. Então, a fé cristã e a doutrina da igreja podem aqui ajudar muito nesse processo de reencontrar a alegria de viver, reencontrar o sentido, reencontrar o amor nessa dor, né? Porque essa dor é amor, né? Essa dor é o custo do compromisso de amar. Né? Exatamente, né? Entre aspas, é o preço do amor, né? Se a gente ama, sofre, né? Quem ama, sofre. Isso é inevitável. E isso é o que também o cristianismo nos ensina. O cristianismo, no fundo, nos ensina isso, que o amor, só é verdadeiro amor, quando tem também um sofrimento junto, quando tem a cruz, né? Quando, na hora da cruz, qual é a nossa resposta, né? Qual é a nossa reação? Então, acho que o que a igreja pode nos ajudar, o que a fé pode nos ajudar, e aqui está o ponto de equilíbrio de tudo isso,
é como reencontrar Deus, ou encontrar Deus pela primeira vez até, no fundo dessa dor. No fundo da dor da morte, da perda, do luto. Não só da morte, mas de tantos outros lutos, né, Ana, que a gente passa na vida, de tantas outras situações de perda, de frustração, de revolta contra Deus, contra o mundo, contra todos. O cristianismo é a religião da encarnação, né? Então, encarnando essa dor, vivendo essa dor, experimentando ela, que nós podemos encontrar aqui também Deus. E o sentido que Deus e que o amor de Deus dá para essa experiência de dor, de morte, de perda. Então eu penso que o equilíbrio, ele está nisso. Não é ignorar e também não é se entregar desesperadamente à dor, ao nada, mas é encontrar no mais profundo dessas experiências plenamente humanas, e aí o nosso Deus que é humano, que é Jesus encarnado, Jesus que vai até o fundo da morte e da dor, né, na encarnação, ele nos ensina a fazer isso, a viver tudo aquilo que é humano e encontrar nisso aquilo que é divino, aquilo que é de Deus, o amor de Deus. Eu aproveito e sigo numa pergunta ao Padre Leandro, trazendo um pouquinho sobre a questão de juízo, né? Porque quando a gente falava sobre também o medo da eternidade, né? Será que eu mereço o céu? Será que eu vou para o purgatório? Como é que funciona isso, né? Como é que a gente pode também esclarecer para as pessoas? A gente pensa também muitas vezes na catequese, porque as crianças, os catequizandos, apresentam suas dúvidas e muitas vezes nós não sabemos como responder, né? Como é que a gente pode trabalhar de uma forma clara a ideia do juízo particular e do juízo final no dia da ressurreição, Padre Leandro? Bom, são todas questões tão difíceis de trabalhar de uma forma simples e clara, né? Que muitas vezes isso confunde até as pessoas. Sim, né? Nós sempre temos que cuidar porque falar sobre esses temas não dá para simplificar tanto, porque aí a gente também acaba não compreendendo a profundidade de tudo isso. Mas eu não sei, as crianças, aí a Ana, que é psicóloga, saberá falar melhor sobre isso, mas como as crianças trabalham muito com o concreto, né, é muito difícil para trabalhar esses temas com as crianças. Mas eu diria, tentando simplificar ao máximo, é sempre essa ideia do amor. Quem vai para o céu é quem ama o próximo, quem vive os mandamentos concretamente, quem ama a Deus e ama ao próximo. O purgatório é uma coisa lindíssima, porque o purgatório é amor, é a purificação do amor, é a misericórdia. O purgatório não tem nada a ver com o inferno, ao contrário, o purgatório já é o céu, mas ainda é a purificação de quem não está 100% pronto para entrar na plenitude do amor que é o céu. E o juízo final, aqui teria que entrar em questões de parousia, de fim do mundo, é muito complicado isso aqui, mas o juízo particular que acontece na hora da morte é justamente isso. Aquilo que São João da Cruz dizia, no entardecer da vida ou no final da nossa vida, na hora do juízo, nós seremos julgados pelo amor. Então, é ver se nós amamos ou não amamos. Se permanecer um fio de amor, diz Bento XVI na
na encíclica Spes Salvi, se permanecer um fio de amor que nos liga a Deus, porque o que nos liga a Deus é o amor, bom, aqui há a possibilidade do céu. Aqui está o céu, está a possibilidade, está o caminho para o céu. É possível que alguém viva de tal forma que não tenha mais amor nenhum? É possível, faz parte da liberdade humana. Mas é difícil, né? Deus quer salvar a todos. Mas quando chegar o fim, Padre Leandro? Quando chegar o fim? Não só da minha vida, ou da tua vida, ou da vida da Ana, mas quando chegar o fim dos tempos. Nós cremos na vitória do amor. Jesus já nos garantiu que no fim, seja no fim da minha vida, ou da tua, ou no fim do mundo, o que vai vencer é o amor. Porque Deus, que é amor, Ele é mais forte do que todas as forças do mal da história do mundo. Então, essa certeza nós já temos. E é por isso que o cristão, ele é uma pessoa de esperança. Ele espera aquilo que ele já sabe que está garantido, que Jesus já nos garantiu, que é, no fim, a vitória do reino de Deus. É a vitória do amor, da verdade, da justiça. É a plenitude do reino de Deus. Então nós não temos que ter medo desse fim, porque esse fim, para nós, é uma vitória. Não é uma destruição, não é uma derrota, mas é a vitória de Deus. Moltmann tem uma frase muito bonita que conversa com Ratzinger também quando ele fala do credo, né? Que é atrás de cada fim sempre há um novo início. É esse amor que vai nos acompanhando ao longo da vida, porque é uma esperança proativa, né? A partir do momento que a fé se instala, já a percepção e o olhar sobre a vida muda. Então não é uma esperança que vem do passado e nem que venha do futuro. Ela está presente sempre e ela pode fazer com que a gente se sinta diferente. O Ratzinger diz uma coisa muito bonita, né? Ele diz que quando o bebê é batizado, por exemplo, ele recebe então a partir da fé aquela marquinha no coração, né? E que quando então a gente vai embora daqui, chega lá nas portas do céu, só se apresenta, abre o peito e as portas abrem, porque é como uma senha em uma estalagem, né? A gente tem isso com a gente e basta chegar pertinho, não precisa ser muito perto também, e as portas se abrem. E isso acontece dentro da vida da gente hoje, né? No momento em que eu olho para as coisas de um outro jeito, eu também vou responder de um outro jeito e posso me sentir muito mais facilitado, né? Mais uma pergunta, Ana. Dentro dos nossos conceitos e do que a gente falava, né, o Padre Leandro trouxe muito forte a questão da vitória de Cristo, que nos garante, né, a cruz como uma escada, vamos dizer, né? Como a gente olha a finitude humana com os olhos humanos e a eternidade com os olhos da fé? Essa é uma linguagem entre a ciência e a teologia, né? E precisa ser um diálogo em aliança para que a gente possa compreender bem. Ou seja, da teologia a gente possa utilizar a sabedoria que busca a serviço de que a ciência descobre o que descobre, né? Para que a ciência usa aquilo que ela descobre? E da ciência a razão iluminada pela fé. Então esse diálogo que faz com que a gente, pela ciência, pense como seria uma fé saudável, né? E na teologia, como seria uma vida saudável a partir da fé também. Quando a gente pensa dentro da teologia o mistério pascal, e aqui eu quero dizer para vocês que eu aprendi com os pacientes que eu atendi, que são católicos, né? Nós temos lá uma experiência de vida, morte e ressurreição. Então o Padre Leandro falava da cruz e que atrás da cruz existe a luz, né? Então não se chega à luz dentro dessa construção sem passar pela cruz.
Por que isso faz sentido para os enlutados com o tempo? Com o tempo. E aqui eu quero trazer um exemplo de duas crianças que eu ouvi conversando lá na clínica um tempo atrás. Uma delas era filha de uma família budista e a outra de uma família cristã, não católica, cristã, né? Luterana. E aí o menininho disse para a menina assim: que estranho esse Deus que vocês acreditam, que era luterano. Vocês acreditam no Deus bem dourado, assim, ele fica sentadinho e ele é todo douradinho, né? E a menina falou: sim, ele é dourado, ele é bem bonito, e o de vocês é muito feio, ele fica numa cruz todo machucado. Eu não sei por que vocês acreditam nisso. E aí o menino disse pra menina assim: é que o Deus da gente é um Deus real, ele sofre. E a gente estava ouvindo o diálogo deles, assim, né? E aí nós ficamos pensando naquilo. Isso para mim foi uma experiência de aprendizado tão grande. Então eu entendo por que os enlutados cristãos, eles compreendem na experiência de Jesus, com um vínculo pessoal e íntimo, o que é amar e um modelo de amor, né? Amar e perder. Como é perder, sofrer, chorar, sentir pelos amigos, né? Lá na cruz poder dizer: Pai, se tu pode, me tira disso, né? E compreendo também a questão da ressurreição como uma possibilidade no luto de reconciliação com a vida e o mundo. E se a gente pensa o advento do Natal, por exemplo, a vinda de Deus, né? O que é Deus rebaixado a um bebê, gente? O que é isso, né? Alguém que vem nos encontrar pagando todo o preço que tiver que pagar para nos encontrar, né? Isso faz muito sentido no processo de luto e na vida. Então, aquele silêncio de Deus que o enlutado testemunha e que o faz sofrer, também é um convite para olhar para a vida como ela é de verdade. Que o sofrimento, ele é inerente à vida. Nós vivemos num mundo onde existe, tudo é muito ambíguo e é relativo, né? Existe o inverno e o verão, a primavera e o outono, onda que vai e onda que vem, noite e dia. Mas quando a gente pensa no amor, a gente pensa nessa completude, nessa reconciliação, nesse caminho que atravessa a dor, né? Então a gente descobriu lá na pesquisa com esses enlutados, os enlutados cristãos, que a fé passa por uma reconstrução e se torna uma fé mais inteira, mais madura, mais realista, eu diria. Não que ela não fosse antes. Deus também é questionado na sua imagem e Jesus aparece com uma força total. Inclusive eles dizem, né, que a igreja possa trabalhar mais a vida de Jesus, porque isso permite uma identificação plena, né, com a vida da gente aqui. O conceito de amor muda, porque entra a questão da eternidade no luto, e o conceito de tempo muda. Se a gente prestar atenção, os enlutados nos dizem: parece que foi ontem e ao mesmo tempo faz tanto tempo que eu perdi, eu sinto tanta saudade. Então essas categorias, elas afetam a fé, que afeta o processo de luto. E no final das contas, a fé acaba sendo uma força em potencial de resgate e recuperação da vida no coração de um Deus sofredor. E assim nós vamos concluindo o programa Razões da Fé deste domingo, dia 29 de outubro. E eu recordo o que diz o prefácio, né? Aquela oração que se faz antes da consagração, no momento da missa, no dia de finados, onde se diz: aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada, e desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. E assim a gente conclui, desejando que você possa ter um dia da celebração dos fiéis defuntos de muita serenidade e paz. Até o próximo domingo.
Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.